Oi, turma! Vamos iniciar a nossa aula de história agora. Como eu comentei com vocês, o nosso primeiro vídeo dessa semana, no nosso primeiro vídeo dessa semana, nós fizemos a correção das atividades do Já Aprendi, finalizando o capítulo 2, onde nós aprendemos sobre os nossos antepassados, sobre a pré-história, sobre como viviam, os povos na pré-história. Agora, nós vamos começar a estudar os primeiros habitantes do nosso território brasileiro, tá? Então, para começarmos a nossa segunda aula de história dessa semana, vou deixar aqui novamente o meu abraço para vocês, o meu beijinho, que tenhamos uma semana muito tranquila, de muito estudo, que a gente mantenha essa rotina, dos nossos encontros, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês, deixa eu conferir a página, lá na página 66, onde que nós temos 66 e 67, onde nós temos a abertura do capítulo. E aí o capítulo chama Desbravadores do Passado, os primeiros habitantes do território brasileiro. E logo essas primeiras páginas, a gente percebe que a gente tem os índios, um retrato dos índios, e nós vamos ver como que os índios contribuíram para a construção do nosso território. E a gente vê uma figura de um índio forte, de um índio que era que mantinha a segurança, do nosso território, que zelava pelo território. E aí nós vamos fazer a leitura desse iniciozinho aqui do capítulo, tá? Por meio dos vestígios deixados por seres humanos que viveram no passado, historiadores e arqueólogos buscam compreender a chegada do homem à América, principalmente ao Brasil. Afinal, quando o território brasileiro começou a ser habitado, será que a história do Brasil se inicia com a chegada dos portugueses ao continente americano? O que existia nesse território antes de 1500, que foi antes dos portugueses chegarem aqui, Quando pensamos sobre o começo da história do Brasil, algumas pessoas afirmam que o primeiro acontecimento histórico foi a chegada dos portugueses ao litoral em 1500, esquecendo-se assim da presença de inúmeros povos na América muito antes da chegada dos europeus. Milhares de indígenas contribuíram e ainda contribuem imensamente para compor a identidade cultural brasileira, mas apesar disso, ainda são vistos com certo preconceito por parte significativa da população. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco sobre os vários povos que viveram nessas terras antes da chegada dos portugueses, entender como é importante valorizarmos nossas origens e respeitarmos nosso passado. Então, gente, nós vamos perceber ao longo desse capítulo que antes da data que a gente tem de descobrimento do Brasil, lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, pelo litoral, no território brasileiro nós já tínhamos os índios, e os índios, ao longo desse tempo, ele contribuiu muito para a nossa cultura, para os nossos hábitos, e eles são extremamente importantes para a composição da população do Brasil. E os índios, antes dos índios, nós já tínhamos habitantes aqui na América, como nós vimos, os povos, os primeiros habitantes do planeta, eles foram caminhando em busca de alimento, de melhores condições de vida, eles eram nômades e eles foram habitando todos os territórios do planeta. E aí a gente vai ver que, assim, será que os primeiros habitantes do território brasileiro foram os portugueses e os índios lá em 1500, ou se a gente já tinha pessoas muito antes desse tempo aqui, Aqui a gente tem uma figurinha, uma imagem de como teria sido a chegada dos portugueses, aquele processo que eles trocam o que eles têm, os espelhos, as joias, e eles trocam a troco de terras, para poder se instalar no território brasileiro. Eles compram, entre aspas, eles compram os índios para que eles consigam
entrar no território brasileiro. Mas nós vamos ver que essa ocupação ela acontece muito antes de 1500. E aí, os primeiros habitantes do Brasil, gente, os arqueólogos, que nós já aprendemos no capítulo 2, que são os profissionais que trabalham em busca de pistas e de vestígios para nos dizer sobre o nosso passado, os arqueólogos, eles afirmam que os primeiros habitantes do Brasil viveram aqui há mais de 13 mil anos atrás. Então, é muito antes dos índios e dos portugueses, né? E que essas características dos primeiros habitantes do Brasil, elas são parecidas com as características dos primeiros habitantes do planeta, que nós já estudamos, né? Os povos que viveram no Brasil há mais ou menos 13 mil anos atrás, eles eram nômades, né? E vamos voltar com a explicação dos nômades. Os nômades são os grupos que eles caminhavam em busca de alimento. E isso ajudou muito na ocupação de todo o território, tá? Eles eram caçadores e coletores, né? Eles viviam da caça e da coleta de frutos, de raízes, de grãos, né? Daquilo que estava disponível na natureza. Eles se abrigavam em cavernas, né? Se abrigavam do frio, dentro das cavernas, se abrigavam dos animais ferozes também. Eles praticavam a arte rupestre, que são aqueles desenhos que registram as tradições, o cotidiano dos povos, né, dentro das cavernas. Eles também faziam instrumentos de pedra lascada para conseguirem caçar, coletar alimentos e também para se defenderem dos animais. Então, nós estamos vendo que as características dos primeiros habitantes da Terra, do planeta, né, coincidem com as características dos primeiros habitantes do Brasil. Eles viviam basicamente da mesma forma. E aí, nós vamos ver que a formação dos grupos indígenas, né, através do trabalho dos arqueólogos, com base nos esqueletos que foram encontrados, a gente percebe que os primeiros grupos, né, de caçadores e coletores, eles desapareceram por volta de 6 mil anos atrás. E que aí outros povos migraram para essa região e se misturaram com os primeiros habitantes do território brasileiro. E da união desses povos formou-se os grupos indígenas, que viviam aqui quando os portugueses chegaram. Então a gente vai ver que os primeiros habitantes do Brasil, os caçadores-coletores, né, eles chegaram aqui por volta de 13 mil anos atrás. E aí por volta de 6 mil anos atrás esses grupos desapareceram. Outros povos migraram para a região do território do Brasil. E aí essa mistura, né, essa união de povos, essa mistura deu origem aos indígenas que estavam aqui quando os portugueses chegaram, tá? Então aqui a gente tem outra representação da chegada de portugueses e os índios aqui, né, desse encontro. Então, quando os europeus chegaram no Brasil, a gente já tinha os indígenas que foram grupos formados pela união desses outros povos que aqui já estiveram, tá? Dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. E aí, gente, o Brasil é um território que ele é riquíssimo nessa parte arqueológica, né? Ele tem vários sítios arqueológicos e tem os estados de Minas Gerais, os estados de Piauí, o estado de Piauí, estado do Piauí, ele tem sítios arqueológicos enormes, né? E nós temos aqui em Minas Gerais, o sítio arqueológico da cidade de Lagoa Santa, ele é extremamente importante, porque lá que foi encontrada a Luzia, né, que é a primeira brasileira. E aí nós vamos ver no próximo slide também que ela é o primeiro vestígio que foi encontrado. Vou mostrar aqui já para vocês, ó, o primeiro esqueleto, né, o primeiro vestígio humano que foi encontrado na América do Sul. Nós já vimos isso também no outro capítulo, mas nós vamos voltar nisso. E o Peter Lund, ele foi um pesquisador dinamarquês e ele realizou as primeiras pesquisas arqueológicas no Brasil. E foi ele que descobriu o sítio arqueológico de Lagoa Santa. Ele pesquisou, ele registrou 200 cavernas, mais de 12 mil peças de fósseis e 115 espécies de animais, entre elas a dos extintos tigre-dentes de sabre e ossos da preguiça gigante.
a descoberta da primeira pintura rupestre na América. Então, olha a importância desse pesquisador. O Peter Lund, ele ajudou a população brasileira, né, uma vez que ele nos deu informações de como que aconteceu a ocupação do território brasileiro, como que era a população, né, os costumes, as tradições dos primeiros grupos humanos aqui do território brasileiro. E aqui em Minas, sobretudo em Lagoa Santa, né, ele conseguiu fazer uma descoberta fantástica que foi a da Luzia, tá? Os esqueletos humanos encontrados em Lagoa Santa são os mais antigos até hoje descobertos no continente americano. E aí nós temos a Luzia, né, que foi encontrada nessas cavernas de Lagoa Santa, e aí ela é o esqueleto mais antigo encontrado na América do Sul. E aqui, gente, nós temos o formato, né, do esqueleto o formato do esqueleto, e aqui uma reconstrução de como provavelmente teria sido o rosto da Luzia, tá? Esse início desse capítulo 3 dos Desbravadores do Passado, eu vou pedir para vocês lerem lá da página 66 até a página 69. Depois vocês vão vocês vão realizar o antes de seguir da página 70, fazer a leitura do finalzinho da página 70 e da página 71 e depois realizar o Aprendendo Mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, retomem o conteúdo, assistam de novo a aula e não se esqueçam de ler o capítulo novamente antes de realizar as atividades, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima semana.